Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ACBIG CDL Cast, o nosso programa Café com Personalidades. E esse programa está especial com sabor de Copa do Mundo, então vai se tornar o nosso Café com Esportes. E para isso, não perdendo o propósito do nosso Café com Personalidades, a gente convidou ele, que entende muito da área de futebol e de atividade física. Um empresário aqui de Biguaçu que vai trazer vários insights para a gente. Eu já estou com vontade de sair correndo, galera, e fazer atividade física, né? Porque a gente recebe vários spoilers antes de apresentar eles aqui. Ele é um cara muito bacana, que ele é professor, ele começou como professor de educação física, mas foi a educação física que escolheu ele. Olha só que legal. Um dos valores da empresa dele, que eu já vou falar para vocês o que é e quem é qualidade de vida. Já se tira quem é a pessoa. Profissionalismo e excelência. Quando a gente tem isso como valor, só dá para ver que a empresa é sucesso, né? E nós vamos receber, então, o Serginho, que é assim que todo mundo conhece, da Just Gym. Seja muito bem-vindo, Serginho. Muito obrigado, de coração. É uma oportunidade única. Eu sou muito grato por estar aqui. Agradeço vocês, agradeço a CIBIG. Estou à disposição, né? É um prazer de verdade e vamos embora, vamos conversar. Com certeza. Cara, o Serginho, associado à CIBIG já há algum tempo. 14 Eu anos. vou te dizer assim que a Just é todo mundo conhece. E até quando a gente te convidou, eu fui estudar um pouquinho para a gente poder conversar e tal. Eu fiquei pensando, até conversei com a Isabelle de Belli, eu acho que a academia é uma das primeiras que começou aqui em Biguaçu, porque realmente eu tô aqui há 15 anos, eu acho que devo ter A gente começado está, ali com ela. a Just está na 14 anos, Então, então. ó, logo que eu comecei, então realmente foi uma coisa que a gente não conhecia, né? Que começou já lá atrás e não tinha esse boom da academia, Serginho. Mas para te ter isso já 14 anos lá atrás, isso sempre teve em ti. E Sim. como é que surgiu isso no Serginho? Conta pra galera então. Sempre, sempre. Eu costumo sempre dizer a frase que tu falou ali, né? Não fui eu que escolhi a educação física, a educação física que me escolheu. O meu primeiro vestibular, eu nem fiz para educação física, Ó, porque eu estava decepcionado com o futebol. Eu tentei ser atleta e não rolou ser profissional, né? Então eu estava meio distante, assim, estava brigando com a educação física, tentando deixar ela longe, né? E aí não resisti. No primeiro ano do outro curso, eu já cheguei em casa e falei, mãe, não quero ir para educação física. Dona Thelma, minha mãe, que é o pilar fundamental da academia, sem ela não existiria Just Gym. Ela ficou desesperada primeiro, porque, meu Deus, tu vai largar a faculdade, tinha passado na UFSC, né? Então, vai largar a faculdade federal, não vai mais conseguir depois e tal e tal. Aí meu irmão, que é o Jair Júnior, que é um queridão, é o meu escudo, me botou embaixo do braço e falou, não, vamos lá, mãe, vamos deixar ele fazer mais vestibular e tal. E aí eu fiz as pazes com a educação física, ai, que fiz legal. vestibular de novo, isso lá em 2005. Então, de lá para cá, eu vivo dentro desse meio, né? Seja no futebol, seja na academia, seja nas atividades exteriores, seja na educação física escolar, que eu já trabalhei também. Dei aula também na Univale. Eu dei aula pro. Isso é muito legal, assim, falando no que tu disse em respeito ao crescimento desse Aham. setor, né? Eu dei aula para a primeira e para a segunda turma de educação física da Univale. Que legal. A gente não tinha ninguém formado em educação física em Biguaçu. Biguaçu. Isso. Aí a partir dali começaram a se formar as pessoas, né? E hoje eu vejo todo mundo atuando na área. Isso é muito Que legal. legal. Porque a educação física, em determinados momentos, ela é um pouco traiçoeira, porque não é uma profissão que remunera tão bem, né? Então as pessoas não procuram a educação física para ganhar dinheiro. Elas procuram a educação física por paixão. Por amor, Elas querem fazer aquilo, né? E aí eu enxergo isso hoje em muitos núcleos, assim, em muitos lugares, em muitas empresas, e isso de verdade é satisfatório. Mas falando um pouquinho da Just, assim, Ju, que eu acho que é o que tu me perguntou, é, em setembro de 2012 a gente inaugurou. Uhum. Um ano e meio antes eu tive a ideia, assim, eu trabalhava numa academia e comecei a fazer contas em relação ao número de alunos. Não era nem sobre grana, era Uhum. sobre se vou conseguir manter um negócio ou não, né? Se eu vou ter público ou não. Mais um estudo de mercado, eu diria.
eu até peço desculpa pro pessoal que é técnico aí. Eu falo para todo mundo, eu não sou empresário, eu sou um professor que tem uma academia. Eu não posso atropelar as coisas. Eu sou primeiro um professor, então cometo várias gafes em relação à questão empresarial. Já peço desculpa antecipada aí, pessoal. Mas tá dando certo, É, então errado não tá. estamos indo, né? Vamos corrigindo no meio, pedindo ajuda do pessoal e vamos embora. Mas eu tive uma noite em claro, assim, e desenhei na minha cabeça a estrutura de uma academia. A gente morava numa casa, minha mãe mora nessa casa até hoje, e do lado tinha um terreno com uma edícula, uma quadrinha. E aí eu pensei, pô, podia tentar construir alguma coisa e ao invés de ficar trabalhando em academia, tentar meter a cara e fazer academia, né? E aí eu trouxe essa ideia para meu irmão primeiro. Meu irmão falou que me ajudaria, que toparia ser sócio, mas a gente muito pouco recurso nosso, né? E aí até que a ideia chegou no meu pai. E aí no meu pai o bagulho era mais embaixo, assim, porque ele sempre foi um empreendedor de fato, sempre construiu as coisas. Inclusive a prefeitura, a Câmara de Vereadores faz uma homenagem anual em Biguaçu, que é a Medalha Empreendedor Jair Coan, Que que é legal. o nome do meu pai, né? O meu pai construiu o primeiro prédio residencial em Biguaçu, que é o edifício João Coan, inclusive é na rua da Just, a rua São José, e ele é reconhecido, assim, por ter essa força, essa coragem, né? O Sim. empreendedor precisa de coragem, a coragem de meter a cara e fazer e tal. E aí chegou no ouvido do meu pai a ideia e aí não teve mais como parar, né? Já construiu. Já foi. E aí em um ano e meio a gente inaugurou a Just. Que legal. E assim, tu falou sobre ser pioneiro e tal, eu não posso ser injusto em hipótese nenhuma, né? Muitas pessoas vieram antes de mim, Uhum. muitas, muitas. E eu conheci esses processos bem de perto, né? Então não posso não falar do Edgar e da Denise lá da Vigor, que, meu Deus, estão há anos aí na batalha segurando a profissão. Eu não posso deixar de falar do professor Mário, que não tem mais a academia, mas foi a academia que me deu o primeiro emprego, a Physical Center, lá em 2005 ainda. E tantos outros, né? O Tita, que teve a Academia Dinâmica, o seu Osmar, a Cláudia, que abriu antes da gente, que é uma colega lá do Cefid, onde a gente estudou. Temos a idade mais próxima, assim, né? E a Cláudia, pô, fez uma academia linda que funciona até hoje. Eu acho que não está mais sobre a gestão dela, perdão, mas o nome é o mesmo, segue atendendo as pessoas, sucesso total, que é Que é na Praia João inevitável. Rosa, né? Isso, é Uhum. inevitável. Então, me desculpa se eu esqueci alguém, pessoal, mas eu quero ser justo com quem trilhou Sim. esse caminho, né? E aí sim, aí eu acho que a Just conseguiu dar um passinho à frente na questão da loja de serviços, assim. Eu acho que a nossa sacada foi ter trazido tudo para um mesmo lugar e o lugar construído para isso, né? Não foi um lugar adaptado. O nosso prédio ele é construído para ser uma academia. Então a gente pensou em tudo. Pensou num lugar para o Pilates, pensou num lugar para a luta, pensou num lugar para a dança, pensamos num lugar no início. Agora, como a academia foi crescendo, a gente foi Sim. pegando as salas de volta, né? Mas É. chegou a ter lanchonete, chegou a ter estética. E aí eu acho que essa foi a sacada. E talvez essa seja a percepção de muitas pessoas, de a Just ter, ter sido pioneira por ter inovado nesse sentido, né? Eu Uhum. acho que é isso. Nesse sentido, eu vou, sem falsas modéstias, assim, eu vou reconhecer que a Just foi realmente pioneira, né? A gente trouxe para um lugar só várias atividades. E isso possibilita muitas coisas, facilita a vida das pessoas, na verdade, Com né? certeza. Porque imagina tu ter que levar teu filho no balé lá nos fundos e aí levar o teu esposo na academia lá na Praia João Rosa e tu voltar para fazer uma dança no centro, É. né? E aí quando a gente tem tudo junto, aí fica tudo mais fácil. Eu acho que o grande legado da Just, eu acho que para Biguaçu é esse, assim, vamos fazer um negócio profissional dentro da atividade física. É. E aí, claro, depois de 14 anos, a atividade física crescendo como tá, né? Agora já foi, já tá voando, né? Mas naquele início lá, isso aí foi fundamental no meu entendimento. E eu acho legal assim, porque realmente tu vê na Vigor, como tu falou, não é inevitável com vocês ali, ver o amor pulsando em vocês, porque é diferente hoje, como a gente conversou aqui nos bastidores e falando, falou que também, né, que o professor de educação física ele não escolhe por remuneração.
E naquela época era isso. Hoje, de repente, as empresas estão se aproveitando do boom da atividade física para Exatamente. criar um negócio para ganhar dinheiro. Exato. Mas lá atrás era a vontade de se manter financeiramente, mas de fazer o que vocês gostavam, né? É isso aí. E como que tu enxerga, Serginho, tipo, essa transformação, como é que tu enxerga isso? Porque tu já tinhas um pensamento totalmente empreendedor lá atrás, mas o que tu enxerga essa modernização hoje, essa avalanche de academia e a galera vendo, tu acha que vai mudar, vai manter? Como que tu vês? Eu fico assustada quando eu vejo É uma essa. loucura. Isso aí foi uma dúvida cruel na minha vida por muito tempo, né? Porque chegou um determinado momento que a concorrência ficou absurdamente louca, assim, né? Aham. Era muita coisa acontecendo, né? Eu lembro, até para fazer alusão a ele também, eu lembro que quando o Charles da Gerber chegou lá no Vendaval, foi uma outra revolução, assim, porque foi uma academia, nossa, linda e É, uma questão estética, assim, né? Mas em relação especificamente a isso que tu falou, depois de todos esses anos de angústia, com medo de, meu Deus, o que que vai acontecer e tal, eu cheguei à conclusão, e ela é material, tá aí, né? Todo mundo vai uhum. poder comprovar, que academia é perfil, entendeu? Tu pode querer treinar num determinado lugar pela luz, pelo espelho, pelo aparelho, mas a tua amiga pode querer treinar pela instrutora que tá na outra É academia que não verdade. tem peso, que o peso é enferrujado, entendeu? Então eu acho que diante desse desafio é a gente descobrir quem que é o nosso público, quem que é o nosso perfil, quem que quer estar ali treinando, quem faz questão de treinar com a gente por algum motivo, né? E aí olhar esses motivos, cultivar esses motivos. E hoje, diante de toda a dificuldade financeira que a gente tem, porque não é fácil renovar aparelhos, são coisas caras, é tudo muito difícil, assim. Mas eu percebo que a equipe faz a diferença, Ah, sabe? com A certeza, nossa mas. equipe faz a Hum. diferença. Eu tenho funcionários que estão há 11 anos comigo. E eu tenho alunos que falam assim: se esse funcionário sair, eu saio também. É a Entendeu? confiança, né? Exato. Eu treino aqui por causa dele, eu treino aqui por causa dela, né? Eu venho aqui por causa dessa pessoa. Então, foi uma sacada, assim, um entendimento que eu até demorei a ter, mas a partir do momento que eu tive, me deu uma tranquilizada. Eu falei assim, eu sei aonde eu preciso investir, né? Então eu não preciso me preocupar em trazer um equipamento da China de 2 milhões, porque não é, o meu público não é esse, entendeu? O É. meu público é outro. Por exemplo, depois que a Pratique abriu aqui no centro, não tinha nem a dos fundos ainda, que é uma academia grande. Eu nunca fui lá, mas dizem que é linda, assim, dizem que é linda. A do centro já é bem bonita. Depois que abriu aqui, a gente perdeu um público muito jovem. E aí a gente ficou preocupado. Caramba, cara, o que está acontecendo? E depois a gente se ligou que é isso, é perfil, né? O jovem quer ir no espelho lá da Pratique e bater uma foto com a luz bonita e tá tudo certo. É. E hoje eu entendo que desde o estúdio de personal que atende 2 pessoas por vez, a Pratique que atende 5 mil alunos, todo mundo consegue. Todo mundo consegue achar o seu público e achar o seu nicho. E aí eu acho que está diretamente ligado ao que tu falou, do boom da atividade física, do boom do lifestyle, de acordar, de correr, de puxar peso, de se alimentar melhor, de não beber. Eu acho que vem tudo nessa esteira, assim. E aí a gente vai se realocando, né? A Just já foi muitas coisas, a Just já teve muitos entendimentos. E é isso, é ir se adequando conforme o tempo vai passando e as tendências vão mudando, né? Com certeza, mas acho que o principal tu identificou bem, assim, eu acho que é tu conhecer teu público Conhecer realmente. meu. Não adianta a gente, às vezes, querer pensar ou trazer coisas que não é o meu cliente, não quer isso. Ele quer aquele aparelho mais simples, mas que ele vai ali, que ele vai ser bem assessorado por aquele profissional que tá ali, que vai dizer para ele, toma cuidado aqui, ou, né? Ou só aquele bom dia que ele precisava e tá tudo bem, né? Então, isso já é um ponto alto, tu identificar o teu cliente. Exatamente. E eu acredito, Serginho, que isso não vai mudar. Não vai ser uma coisa assim, tipo, momentânea. Ah, é momento, vai dar esse boom e vai parar. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão querer fazer atividade física, É porque é um vício. É um né? vício. Aham. Ah, A atividade física depois, até a gente conseguir fazer aquilo virar rotina é difícil, né? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo já eu tô, tentou. tô nessa ainda. Então,
vai acontecer. A sincerona, né, Isabelle? Mas tu não acha que eu também não estou, tá? Eu voltei a treinar boxe. Eu gosto bastante de treinar boxe. Eu voltei a treinar boxe faz 3 semanas. E assim, ó, os primeiros dias, meu Deus, amarrado, meu Deus, eu vou porque o professor tá aqui, eu tô com vergonha dele, que a vontade era não ir, sabe? Mas aí logo, meu caso foi logo, né? Porque nessa aula eu já estava mais disposto querendo. Nem sempre é rápido. Mas chega um determinado momento que a pessoa atravessa uma fronteira que daí passa a fazer falta. Eu percebo isso nos meus alunos, assim, meu Deus, é inacreditável. Eu atendo um casal em São Miguel, dois senhores, eles não querem ir para academia, não aceitam, falaram que nunca vão botar um pé numa academia, mas treinam em casa. Eu preparei uns equipamentos lá, uns pezinhos livres, coisas simples, assim. Eles Legal. estão comigo há 3 anos. O primeiro ano foi amarrado, obrigado por causa do médico. E eles foram. Às vezes não, às vezes faltava, mas aquele lance assim de não desistir, Uhum. saca? Eu vou de novo. Ah, não deu certo. Não, mas eu vou de novo. E hoje, impossível, não consegue mais não fazer. Teve um dia que eu fui viajar e a dona Adélia, querida dona Adélia, um beijo. Ela sempre manda um bom dia ali, uma foto. Daí eu respondi: Ah, hoje não teve treino, né, dona Adélia? Eu tô viajando. Daí ela respondeu: Teve sim. A gente não conseguiu ficar sem. Fizemos o que a gente lembrou aqui, a gente fez e Ah, foi embora. que legal. Então tem uma barreira, por isso que eu acho, né? Falei isso tudo, mas por isso que eu acho que realmente não vai ser só um boom. As coisas vão continuar. Acho que veio para ficar. E voltando e vindo um pouquinho pro momento, né? Se a gente puder, assim, algumas pessoas também vão nesse momento, é Copa, daí começa a ver atividade física, vou ter que começar, vou ter que me despertar para alguma coisa e fazer acontecer. Mas é importante a gente, porque muito, né, a academia é muito além de ser um atleta, é saúde, é condicionamento físico, é a cabeça, né, da gente, que isso é estudos já, né, que quando a pessoa faz atividade física, ela produz até muito mais nas empresas. Hoje também vem com as leis que vêm acontecendo no Brasil também, a NR1, que também é um dos pilares da atividade física para melhorar o desempenho das pessoas, né? Então, eu acho que quando as pessoas falam de Copa do Mundo e vê o atleta, cara, esse atleta ele precisou se preparar muito, muito o corpo dele para ele estar onde ele está, né, Serginho? Exato. Tu entende de futebol, então tu vai me dizer se isso é ou é só pensamento mesmo, porque eu sou perna de pau, nem futebol feminino nunca joguei. Não, isso é verdade, isso é verdade. Só para ilustrar, né? Olha só como é o efeito Copa, digamos, né? É, tá em evidência, né? Então Uhum. passa muitas vezes treinos da seleção e tal. E tem uma situação na musculação especificamente que é os exercícios de mobilidade. O que que acontece? A gente precisa de alguma forma fazer com que a nossa articulação tenha mais mobilidade, que ela consiga se mexer com mais destreza, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho. A Ju joga futebol. Então eu vou trabalhar com a Ju especificamente, sou o personal da Ju. Mas, pô, ela não consegue agachar direito, o exercício de agachamento, que é um exercício super importante. Aí eu percebo que ela não consegue porque falta mobilidade no quadril e no tornozelo. E aí eu tenho que começar a aplicar esses exercícios. Esses exercícios são exercícios chatos, deitado no chão, sobe a perna 20 vezes e tal. Todo mundo reclama de fazer. O que que aconteceu? Filmaram um treino da seleção, onde os atletas estavam fazendo os mesmos exercícios de mobilidade que a gente passa. E aí pronto, agora todo mundo Ninguém gosta de reclama fazer mais. mobilidade. Agora todo mundo quer fazer mobilidade. Ah, cara, eu escutei de 3 alunos. Eu vi o pessoal da seleção fazendo esse. Exatamente. E aí, quando tem esse efeito Copa de as coisas estarem em evidência, aproxima o público da realidade esportiva, né? Aham, E o futebol, especificamente, falando da seleção brasileira e de tudo mais, o futebol também atravessou essa fronteira. Então, não existe mais atleta de futebol de alto nível que não treina musculação. Não existe. Que não treina mobilidade, que não faz pilates, que não corrige alguma postura dele ou algum desequilíbrio muscular. Então, é legal a Copa porque ilustra, né? Uhum. Mostra para as pessoas. E aí as pessoas veem, se veem incapazes e se veem. Caramba, eu estou fazendo a mesma coisa que o Casimiro, eu tô fazendo a mesma Aham. coisa que o Alisson, entendeu? E aí esse sentimento é muito bom, né? Mas tu falou um pouquinho antes ali, eu queria comentar. A gente tem uma falsa percepção, uma pobre percepção, na verdade, de que a academia é desgaste, de que a atividade física gasta energia e tal. Só que o efeito rebote disso é justamente o contrário, sabe?
Eu desafio qualquer pessoa que não treina a treinar uma semana e prestar atenção só na disposição. Eu não quero que ela preste atenção em mais nada. Vê tua disposição hoje, como que tu acorda, como que tu vai dormir, se tu tá te arrastando no trabalho, se tu não tá. Treina uma semana e depois a gente vê como que vai estar. Porque a gente pensar no efeito agudo da atividade, quando ela causa dor, quando ela causa desconforto, é muita sacanagem. Porque o ganho vem depois, entendeu? Aham. E aí, se eu focar apenas no momento em que tá difícil, eu tô sendo desonesto. Porque depois vai ter uma porção de coisas boas que vão vir junto com isso, né? E aí eu acho que essa ideia do profissional colocar isso em perspectiva e te apresentar uma programação, um plano, a gente chama de periodização na atividade física, né? Um planejamento para suprir tuas necessidades, para desenvolver as tuas capacidades, é, fica muito mais agradável, fica muito mais claro, fica tudo muito mais justo, né? Entre o profissional e a pessoa. Não sei se eu consegui te responder, Conseguiu. mas nesse sentido, assim, Aham. que a continuidade eu acho que vai existir agora, não tem mais jeito. E assim, curiosidade agora, né? Qual é o público? Tu tens, deve ter essa métrica dentro da academia. O público hoje da academia tem bastante? 40 mais, 45 mais? Muito. Ou mais realmente é o jovem? Ou realmente as pessoas estão começando a comprar a ideia aí também para academia? Não, hoje especificamente o nosso público é muito mais da 40 mais, muito Olha que mais. legal. De manhã cedinho, a academia abre 5h30, né? De manhã cedinho eu diria que é o público 60 mais, tá? Olha só. 60 mais. Muita gente idosa. E aí, especificamente, a Just, ela já não tem mais esse perfil do jovem, né? Uhum. Então a gente tem muito menos jovens. Mas se tu trouxer alguém da Pratique aqui, ou o Charles da Gerber, aí eles vão te relatar que, embora eles devam ter também muita gente da terceira idade, mas eu me refiro especificamente aos jovens, assim, aí eles vão te falar, cara, jovem, muitos, muitos, muitos. Aí é o perfil, né? Aí é o Aí perfil. é o A perfil. nossa não mais, né? A gente já foi Aham. academia de jovem, hoje De não mais. repente a tua já é aquele público mais velho, aquele público mais família que consegue distribuir as atividades entre a família. Cara, e assim, a galera 40 mais, 50 mais, são as relações sociais, né? É. Entendeu? A pessoa quer ir ali porque ela conhece a outra pessoa. Hoje, por exemplo, teve uma festinha do Brasil na academia. Se vocês quiserem entrar nas redes da Just, vocês vão ver, tá? Teve uma festona de Brasil. A academia tava todo mundo de Brasil. Levaram bolo, pipoca. Parece até contraditório, assim, né? Caralho, dentro da academia um bolo e tal. Mas o que a galera não, talvez não entenda sempre é que a academia também tem um lado social, né? E esse lado social, às vezes, é o fundamental para a pessoa. Eu cansei de ter aluna de hoje a Ju chegou aqui com a carinha mais triste. Então senta aqui, Ju, nós não vamos treinar, nós vamos conversar, Que legal. entendeu? Então, esse lado social é muito forte e a gente não pode olhar para a academia, para a atividade física única e exclusivamente como uma questão física, né? É o que tu falou ali, é uma questão mental, é uma questão social, é esse entendimento sistêmico do processo, né? E não único, exclusivamente uma coisa. Esse entendimento eu acho bem importante. Cara, que conversa boa, já vou dizer pra vocês, ó, quem quiser fazer atividade física vai conhecer, não é só chegar e se matricular, vai conhecer e ver onde que tu te encaixa, porque de repente tá aí um dos motivos pelo qual tu não Não faz dá atividade certo. física, Exato, né? exato. É de repente eu estar no lugar errado, não vai ser legal, mas se eu me Fazendo a encontrar no atividade lugar errada. certo, Sabes o que que eu percebo? Eu percebo que muitas pessoas não se permitem. E aí, quando elas se permitem, elas descobrem coisas novas. Por exemplo, a gente está com uma turma de jiu-jitsu que são todos novos e que nunca pensaram em fazer jiu-jitsu e que de alguma forma elas experimentaram. Por quê? Porque os filhos estavam indo no Jiu-Jitsu Kids, entendeu? que A legal. gente tem 4 turmas de Jiu-Jitsu Kids e assim, lotada todas elas. E como é kids, os pais são obrigados a ir. E aí os pais se inserem no meio. Aí o pai tá no grupo do jiu-jitsu. Tem um grupo lá de WhatsApp dos Aham. pais. Aí o pai começa a ver, a mãe começa a ver. Aí acaba o treino kids e tem o treino adulto. Daí a mãe fala assim: será que eu podia fazer um?
vamos tentar. E aí ela descobriu uma coisa que nunca passou na cabeça dela só porque ela estava inserida no meio, Que sabe? legal, né? E aí tu começa a viver o que o teu filho vive. Isso é muito bom. Pra gente Sensacional. que é pai e mãe, tu sabe que isso faz total diferença na tua vida. Tu vê o teu filho bem, o próprio ciclo de amizades começa a ser aqueles que gostam das mesmas coisas, né? Então isso é Exatamente. sensacional. E outro tabu também, que eu acredito que é um tabu, né, Serginho? Porque as pessoas têm muito aquela coisa de que, eu não vou pra fazer musculação porque eu não quero ficar musculosa. Mas isso é treino também, né? Eu tenho uma notícia para essa pessoa. Ela não vai ficar musculosa. Tem um monte de gente que quer ficar musculoso e não consegue. Então não se preocupa, tá? Não vai ficar musculoso. Pois Não, é. isso é lenda. Isso é lenda, tá? É um processo muito difícil a gente ficar musculoso. É claro que tem muitos recursos. Aí a gente pode falar de recursos farmacológicos, uma porção de coisa que as pessoas usam e fazem uso contínuo, assim, e não é uma crítica, tá, pessoal? Não é uma questão moral, longe disso. Não é essa a questão. O que eu estou falando é que se a pessoa estiver disposta a ir lá e treinar e se alimentar bem e com o objetivo de não ficar enorme, ela não vai ficar. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. A gente consegue na musculação, com controle de carga, com controle de exercício, atingir o que a pessoa deseja. Seja ela atleta, seja ela uma senhora. Eu atendo a minha mãe todos os dias ao meio-dia. Eu atendo Pilates com ela, né? É mais ou menos Pilates, que ela nem sabe, agora ela vai saber, mas eu boto uns exercícios no meio ali de musculação e ela nem sonha. Mas qual que é a sacada? Eu faço um exercício com ela que ela fica sentada e tenta alcançar os pés. Parece ser bem bobo, né? Mas ela tinha muita dificuldade para colocar a meia, hoje ela está colocando a meia, Olha só. entendeu? E ela não ficou forte por isso, né? Ela só ficou Aham. mais flexível, mais ágil. Então, as valências físicas são muitas. E a gente pensar que a academia, a musculação especificamente, desenvolve apenas uma É. é pobre. A gente precisa pensar um pouquinho mais além. Não é só aquilo, tem muitas outras coisas. E quando a gente fala também em termos da musculação, que aí as pessoas também têm muito julgamento, né? Daquelas pessoas que querem realmente ficar maior. Cara, eu acho que tudo é possível, desde que tu realmente faça um tratamento, porque isso é perigoso É também, né? A gente perigoso, tem que perigoso. entender que tem um lado perigoso do negócio quando tu faz por conta própria. Mas eu conheço várias pessoas que treinam, né, ou vão para a indústria farmacêutica com acompanhamento médico e que Médicos, tá tudo bem, tudo certo, né? tudo Mas aí certo. são formas diferentes de tu querer academia. De repente tem pessoas que só querem ir lá, e isso que é importante a gente falar, que é legal falar. Cara, tu pode fazer uma academia, tu pode fazer musculação, mas só pra te ir lá e tu relaxar, só fazer uma atividade física pro teu corpo, Uma de caminhada, condicionamento, dá pra fazer o aeróbico ali com o aparelho, né? isso, e assim, paralelo a isso, nosso plano de musculação lá, vamos supor, cheguei ali e me inscrevi na musculação. Esse plano inclui todas as aulas de ginástica. São as aulas, obrigado, são as aulas coletivas, né? Então, por exemplo, hoje eu posso fazer uma aula de bike indoor, que é única e exclusivamente pedalar. É uma aula super dinâmica, é legal, é engraçada, músicas divertidas. Ou eu posso fazer uma aula de HIIT, por exemplo, que HIIT são atividades de alta intensidade intervaladas, né? Tu faz um pouquinho, no máximo tu conseguir, descansa. Faz mais um pouquinho em diferentes aparelhos, né? Na corda, no pneu. Então tem todas essas opções. Hoje em dia não se restringe mais a musculação, né? Como tem outras opções. Meu Deus, os cross hoje são lotados, né? É Então, verdade. não é mais só a musculação. Pô, eu posso fazer o CrossFit, desenvolver capacidades aeróbias, eu posso fazer aula de bike e desenvolver potências, entendeu? Então, dentro de todas as valências, a gente consegue administrar. Na verdade, assim, o trabalho do profissional de educação física é isso, é ajustar. Ajustar a carga, ajustar a atividade, reavaliar onde é que tem um problema. Beleza, vamos analisar como que a gente pode resolver isso aqui. Então é isso, por isso que dá para encaixar tudo, entendeu? Por isso que eu consigo ali na Just atender a dona Cleusa às 5:30 da manhã e ela sair satisfeita e atender o atleta de futebol, por exemplo, o Jamelão, a gente atende um atleta de vôlei, ele já foi até da seleção brasileira, 2 metros de altura. Acho que ele tem 2,6, não sei. Ele Mais de um treina, metro, ele tem. ele treina junto com a dona Cleusa, entendeu? E tá tudo Aham. certo. Ele consegue desenvolver o que ele precisa desenvolver e a dona Cleusa consegue desenvolver o que ela precisa desenvolver. É só questão de administrar e controlar e ajustar o que for preciso. E orientando, né? Com cuidado, vai olhando, vai atentamente ao que eles estão fazendo, e é bem isso mesmo, né? Acho que isso que é o importante. E quando a gente fala, é,
que eu brinquei aqui e tal, que eu realmente também não faço e tem que fazer mesmo, porque eu acho que, independente do que é, se começar por uma caminhada ou musculação, é a gente tá bem e pensar na saúde mesmo, porque eu acho que isso é o mais importante. E eu não, eu brinco, mas é uma coisa que eu venho falando muito sério em casa, com minha esposa é sobre isso, porque assim, a gente sente o peso da idade. Muito. E se tu começa a não fazer nada, é pior. Então, se a gente quer ter qualidade de vida mais pra frente, a gente tem que começar a fazer agora, sabe? E eu tenho um exemplo, dois exemplos, que pra mim, assim, tá latente em mim, eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Um é meu irmão, que eu nunca imaginei ele fazendo nada. Ele passou por um desafio absurdo no ano passado, que quando muita gente jogaria a chuteira pro alto e se desesperaria, ele transformou a vida dele e hoje ele faz atividade física, Maravilha. tá? Então, assim, pra mim é um exemplo. E um outro exemplo que eu tenho na minha vida também é uma amiga minha que a gente falava assim, ai, Deus me livre, eu já tô até cansada só de pensar em ir pra academia. Cara, hoje ela não fica sem academia. Sabe? Não, nenhum dos dois são daqui de Biguaçu, mas eu penso assim, cara, é realmente é tu colocar como um objetivo e tu fazer aquilo ali acontecer. E as duas pessoas que eu tô te falando não é só sobre fazer academia, é tu ver sobre como as pessoas mudaram. E provavelmente elas mudaram porque desconstruíram a ideia formada de uma academia lá dos anos 80, que era uma outra coisa, né? Quando desconstrói essa imagem, aí fica muito mais fácil, porque daí tu começa a pensar assim, não, pô, existe a possibilidade de eu fazer. E depois tu começa a fazer, foi aquilo que eu falei no início da nossa conversa, que tu rompe a barreira, que tu cria o comportamento, é muito difícil voltar, porque tu começa a sentir necessidade e chega a ser químico o processo, chega a ser hormonal, sabe? Tu sente a necessidade da substância no teu corpo. Então, por isso que a gente vê os caras que saem para correr às 5 horas da manhã e tal, e não tem dia, não tem hora, não tem nada. É preciso fazer atividade de alguma forma. E aí, o primeiro passo realmente é desconstruir essa imagem do ambiente hostil. Porque por muito tempo a academia foi um ambiente hostil. E não que não seja hoje, mas as Aham. pessoas vêm desconstruindo. E aí também mérito para as academias que vão fornecendo ferramentas para desconstruir isso, né? Mas eu percebo as pessoas chegarem muito preocupadas na academia, assim. Ninguém chega na academia tranquilo, como entra numa loja. Se é a É primeira verdade. vez se é a tua primeira vez na academia, tu entra desconfiada. Olha tudo, meu Deus, o que que é? Ih, será que eles vão me botar nessa máquina e se eu não souber mexer? Entendeu? Primeiro é aprender os nomes, né? Exato. Que Primeiro. para mim já é o maior desafio. Esse negócio de chegar, eu já fiz. Aí tu chega lá, imprime o treino, o que que é supino? O que que não sei o que. Não, eu vou desistir disso. Complica. Aí eu fazia, o meu filho fazia no mesmo horário que eu. Aí a gente ia cedinho. Aí tá, daí ele ia me explicando, eu digo, explica, não sei Se o ele que, não sei o que. fosse, já complicava. Fora, totalmente. Aí, então, mas aí, hoje eu vejo que realmente é o que tu falasse, a gente estar no lugar que a gente se sente que faz parte da gente aquilo ali. E não aquela coisa do, né, nem todo mundo se sente à vontade de chegar naquela academia que é aquele pessoal marombeiro, aquela menininha tudo, né? Aí, de repente, é um Princi- 40 a mais aí. Principalmente se a pessoa precisa, assim, né? Se ela não tá indo por disposição própria. Ah, tô indo por uma recomendação médica. Cara, ela já vai contrariada, né? É, Daí se ela chegar lá e, ah, meu Deus, eu tenho o que que eu recomendação. faço? Bora? Eu tenho má formação no joelho, uma Uhum. formação genética mesmo. Então tem que fazer aquele fortalecimento de coxa, aquela coisa. E a gente sempre vai protelando, 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 mas realmente tem que fazer. Tá convidada. E assim, é importante, e aí eu vou, desses dois exemplos que eu te dei, Serginho, muito legal assim, ó, porque, tipo, a minha comadre, ela mudou tudo, porque ela também queria, ela não estava bem com ela, e ela realmente teve perda de peso com saúde, tá super linda, show de bola, continua na academia firme e forte, ela buscou a atividade física que ela se encaixou, foi no funcional, achou Ó, super legal, então muito massa, é isso aí. né? Achou o que era O pra que ela. ela queria. E ela falou: eu gosto e eu sinto falta, tá tudo bem. E o meu irmão tá na musculação, mas assim, duas coisas totalmente diferentes. Ele não precisou mudar o corpo dele. Só que ele, só de ele fazer atividade física, tu realmente, hoje a gente entende, e trabalhando com um empresário, conhecendo ele e tendo vivência com ele, como realmente interfere a NR1 na atividade física faz diferença. Muito, Porque hoje até ele mesmo, sabe, uma pessoa mais leve, mais tranquila, conversa mais e tal. Então, isso te ajuda também. muito, muito. Então, ele acordar e ir pra academia, ele é outra pessoa hoje. Tem um memezinho, assim, de um corpo com a bateria baixa, assim, a bateria vermelhinha, sem musculação.
e aí um outro corpinho assim com a bateria verdinha lá em cima, com musculação. É muito simples, mas para mim é muito significativo, assim, Olha só. porque é inacreditável. É o princípio da adaptação, né? Então tu joga uma carga pro teu corpo que é uma sobrecarga, na verdade, que para ele é complicado. A grosso modo, no outro dia ele acorda pensando, ih, preciso ser melhor, porque eu não suporto aquilo que eu recebi ontem. E assim vai, e assim se dá o processo. É. Sobrecarga em cima de sobrecarga, claro, controlado, tudo, né? Por Uhum. favor, não me entendam mal. Sim, Mas querendo dizer assim, que o processo é isso. Eu te jogo uma dificuldade física, o teu corpo sente aquilo e se adapta para na próxima vez que isso acontecer, ele está preparado. Essa é a lógica, né? Isso é o princípio básico do treinamento, né? Que é a lei da adaptação. E é isso. É isso. Não necessariamente vai ficar forte, não necessariamente vai ficar bombado, independente do que vai acontecer contigo, independente de onde tu estejas, o lance é ser melhor, evoluir aqui e ter disposição para que o processo continue. Isso é fundamental, né? é, Porque a atividade física é um processo crônico, não tem o que fazer. Não é uma coisa aguda que eu vou lá e vou resolver, é verdade. né? O teu joelho tem uma má formação. Se fosse muito simples chegar lá e fazer uma cirurgia e deu, tá tudo resolvido, Sim. beleza, mas não é. Não tem? Não tem. Nem tem como, olha só. Não. Eu Entendeu? fui num cirurgião, até ele era médico dos jogadores de Figueirense, nem sabia. Fui nele e tal, e ele falou. Ele mesmo pegou minha ressonância, ele olhou e ele falou pra mim: o teu caso, se algum médico falou pra ti que é cirúrgico, Tá isso se errado. chama picaretagem, porque não existe. É uma má formação genética. Tu vai ter que fazer fortalecimento de coxa e tratar isso pra tu não sentir dores no futuro. É isso que tu vai ter que fazer. Então, assim, legal também, porque tu pega uma pessoa que é honesta e te fala a real, né? É E tu vai. porque a lógica é querer fazer uma cirurgia, né? Eu já tinha ido eu, na verdade, tinha ido em dois, e daí eu fui ouvir uma terceira opinião, Que que a minha bom. irmã ainda falou, Ju, vai ouvir outra opinião, porque às vezes, né, e a gente foi juntos. Quando ele falou, a gente se olhou assim, eu e ela, Ó, que bom né, que viemos, né? que bom. Aí foi o que aconteceu e realmente é isso, né, eu acho que é a cabeça também, a gente tem que trabalhar a cabeça. E uma coisa que tu falou ali que é bem legal, esse negócio do peso, da atividade. Cara, também se tu não quer, tudo é conversa, né? Se a gente chega lá e fala, olha, eu não tô preparada ainda para começar com peso, eu quero começar devagar. Eu sei que em alguns lugares, ali na Justin também, tu vai chegar ali e vai fazer uma anamnese. Qual é o teu objetivo? O que que tu quer? Né? Exato, Então, dentro desse objetivo, então, tu tem que pensar quando tu vai fazer essa anamnese e realmente dizer o que tu quer, porque exato, é de acordo, é baseado nisso que vocês vão fazer todo um trabalho em cima dessa pessoa, né? exatamente. E assim, a gente tenta ser muito honesto a ponto de falar, cara, eu acho que tu precisa procurar outro lugar. Já aconteceu, inclusive, Uhum. de as pessoas chegarem ali para procurar e eu falar, especificamente esse caso era eu entendia que a pessoa precisava fazer recomendei um CrossFit. E Aham. aí eu falei, ó, tá aqui o número do Rubinho, que é o do Delta Cross lá, trabalhou conosco, queridão, e do Murilo, que é do Django, do Cross ali também, Django Fitness. Procura um desses dois aqui, cara, porque eu acho que o lance teu é CrossFit, entendeu? E essa pessoa treina lá no Rubinho hoje. Olha só que legal. E tu ter essa percepção de conseguir identificar até o que faz sentido para a pessoa, né? Exato. E isso realmente é conhecer o teu público, né? É Exatamente. tu conhecer, tu dizer assim, não, Exatamente. ele não tá feliz no que ele tá fazendo, ele não vai ter o resultado que ele quer porque ele não tá fazendo a atividade que ele deseja, né? Exatamente. Aí vai na força do ódio, muitas vezes Muitas fazer, vezes. né? Porque é mais ou menos isso que acontece quando a pessoa não vai com vontade, Exato. É isso né? mesmo. E só tem que fazer aquilo ali para concluir. E vamos trazer uns, o que que eu vou dizer, uns relatos então. Qual foi uma situação, não é paciente que fala, Aluno? um aluno teu mais inusitado que tu chegou assim e recebeu, não vai conseguir, e o cara se transformou e fez o negócio acontecer que tu mesmo te surpreendeu. Cara, a gente tem um aluno, ele é atleta paralímpico. O nome dele é Eduardo Pedroso. Ele teve paralisia e ele tem muitas dificuldades motoras, muitas, muitas, muitas. Ele anda de muleta, ele tem dificuldade para subir a escada e tal. E olhar o processo dele ao longo de anos, ele começou a treinar em 19, eu acho. Então, são 7 anos. Aham. Ele vai todos os dias. Todos os dias ele vai.
ele tem uma bicicletinha elétrica, ele mesmo se vira, vai. Às vezes a gente quer oferecer alguma ajuda assim, ele fala, não, não, não precisa, isso eu consigo, pode deixar que eu faça. E aí, analisar essa transformação, ela é um choque de realidade pra gente. Eu não falo nem só pra mim, porque a gente conversa muito sobre isso na academia. No seguinte sentido, a gente, de certa forma, e não consciente, e não me interpretem mal, a gente desacredita do potencial de certas pessoas, É né? verdade. Eu pensei várias vezes assim, cara, o Dudu não vai conseguir, mano. Não tem como subir as escadas. Uma vez ele puxou o corrimão assim, chegou a desencaixar. Pensei, cara, não tem como, não vai dar. E aí hoje tu olha e fala, pô, eu tava errado. É. Errado pra caramba, né? E que bom, né? E que bom, que bom. E assim, que bom de reconhecer para não cometer esse erro de novo, né? Que chegue outro e eu não cometa esse erro. Então, o Dudu é muito simbólico para mim. O Dudu é muito simbólico de entender como tapa na cara, assim. Te Aham. liga, não é assim, saca? O Dudu é, pô, eu colocaria esse exemplo. Ai, que bom. E outra coisa que muita gente pergunta, né? E com certeza você deve receber vários lá. Chega lá, eu quero ficar com a barriga trincada. Isso não é só atividade física, né, Serginho? Acho que são pilares, é atividade física com alimentação, rotina, porque acho que uma coisa sozinha não faz acontecer, certo? Por mais que tu fique o dia inteiro na academia. Hipótese nenhuma, tu tem toda a razão. A gente temos que entender, não é, né? Isso é fato, é material. A gente é um ser biopsicossocial, né? Então, se a gente analisar única e exclusivamente a questão fisiológica, eu vou determinar uma carga para ti, eu vou determinar um número de repetições, eu vou. Cara, eu posso controlar todas as variáveis fisiológicas, mas eu preciso de alguém, se eu não tiver habilitação, no caso eu não tenho, não sou nutricionista, que se preocupe com toda a questão nutricional, entendeu? Porque o processo é sistêmico. A gente não é um ser físico, a gente não é um ser só biológico, a gente não é só um ser social, a gente é um ser composto por todas essas questões, né? E assim, uma coisa que eu percebo que eu acho fundamental, tá? No processo, seja ele de emagrecimento, seja ele de ganho de peso, é a questão psicológica, cara. É a questão psicológica. A gente fez uma palestra uma vez e a gente trouxe uma psicóloga, a Thaís, queridona. Ela é especialista em processo de emagrecimento, assim. Acho que ela é da TCC, da comportamental. E ali, assim, abriu a nossa cabeça, cara, porque é impossível tu ter um processo de evolução física se a tua questão psicológica não está em dia. E quando eu falo em dia, não é que tu tem que estar bem resolvido, é que tu tem que estar olhando para aquilo, entendeu? Foco, né? Exato, não precisa estar, eu sou feliz, eu não tenho problema, meu relacionamento é perfeito. Não, não é isso. Todo mundo vai ter problema, tu vai estar num momento instável, tu vai ter que nesse momento instável estar treinando, e aí é a questão. Eu acho que o acompanhamento vem aí para te dar essa sustentação, para mesmo nos momentos muito difíceis tu não esmorecer, sabe? Uhum. Então, não tem como ficar com o abdômen trincado só indo na academia, mesmo que fique 24 horas na academia, não vai ficar. É isso. Precisa ajustar a dieta, precisa ajustar a questão psicológica, precisa te olhar como um todo. Precisa olhar como um ser histórico que tu é e que é composto por tudo e voltado para todos os lados. Se tu não vê todas essas relações, tu contigo mesmo, tu com a academia, tu com os teus companheiros, não vai ter o abdômen trincado. É A não ser verdade. que use os recursos ergogênicos e tal, e tá tudo certo. De Aham. novo, não é uma questão moral, né? Sim. Só tô te falando que a pessoa que quer um processo puro, Natural, né? natural, ela vai ter que olhar para tudo, senão vai Uhum. ser É difícil. difícil, né? É difícil. É Não, bem a difícil. gente vê, e realmente tu vê, quando o processo até acontece, mas é muito trabalhado e muita dedicação mesmo. E é esses pilares, realmente o psicológico eu não tinha nunca entendido isso, mas realmente eu acho que nutrição, psicologia e atividade é realmente isso. E outra coisa também que eu percebo que cresceu, né, Serginho, falando de atividade física. Mas eu também vejo que muita gente que faz essas duas atividades, elas vão para a musculação ou para a academia para fortalecimento mesmo. É bike e corrida. É fundamental, não tem. Hoje em dia, eu vou te falar um negócio, Ju. Eu vi uma reportagem, fiquei perplexo assim. Atletas de xadrez, Ó. são obrigados a fazer musculação. Por quê? Olha só a loucura. Tem jogos que duram muito tempo. E aí a questão das costas e da sustentação do tronco começou a prejudicar o desempenho.
porque o cara ficava sentado por muito tempo jogando e as costas começavam a incomodar, e aí tirava o foco dele de percepção de jogo. Começaram a embutir musculação, 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 e aí o desempenho das pessoas do xadrez fizeram assim. O que que eu quero te dizer com isso? Não existe um esporte que não precise fazer um treino de força. Não necessariamente a musculação. Pode ser em casa, mas ela vai ter que trabalhar a força. É inegociável, é inegociável. Por isso que a gente vê todas as reportagens da Copa e todo mundo tá treinando, sabe? Ou seja no campo com uma barra agachando, ou seja na musculação. Viralizou um videozinho do Neymar há pouco tempo aí na recuperação, exercício de musculação. Os fisioterapeutas, exercício de força. Entendeu? Antes, porque um atleta como ele lesionado, por exemplo, ele passa pelo médico, pelo fisioterapeuta, e existe um processo de transição física, que é entre a lesão e ele está apto a atuar. E esse processo, musculação. O teu joelho ia ser fortalecido. É isso que tinha que fazer, entendeu? Então, eu sou atleta de corrida, eu tenho que fazer musculação. Se eu só correr, uma hora vai dar zebra, eu vou me machucar. Se eu pedalo, uma hora vai dar zebra. Agora trazendo pro mundo empresarial, então, tô falando, olha só, a cabeça da pessoa aqui, ó, borbulhando. Tamo na mesma. É muito legal porque, assim, se a gente traz isso, se o xadrez é uma coisa que ela realmente, que é um processo que tu fica sentado trabalhando, então realmente a lei da NR1 é muito pertinente. Porque muitas vezes a gente fica um período inteiro sentado, fazendo ali, aí tem toda a tensão da preocupação, e tudo isso corresponde no teu corpo mesmo. Exatamente. Então, Daí vem a laboral, né? Daí vem é, a ginástica laboral. que isso também, há um tempo atrás, era bem. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na Telesc, lá na época Ah, do Teleste. 102 lá, auxiliarista. Auxiliarista. E a gente trabalhava muito isso. E tinha as pausas, trabalhava um determinado período, parava 15 minutos, voltava e tinha ginástica laboral. E tem algumas empresas ainda que fazem Tem, isso, né? eu acho que é lei para empresas grandes demais, assim. Eu Uhum, acho que para essas empresas é lei. Mas tem empresas que fazem mesmo por conta, né? aham. Que priorizam isso. Ainda tem, ainda tem. Mas eu entendo o que tu tá falando. Antigamente era um boom, né? É, Só que eu acho que tem relação também com hoje as pessoas treinarem mais, né? Aí eu acho pode que ser. acaba tendo menos necessidade. Assim, não sei, posso estar. Eu tô Aham, falando aqui de empiricamente, assim, aham. não tenho essa informação precisa. Mas me parece isso, assim, deu uma morrida na laboral, porque, pô, agora tá todo mundo aí fazendo tudo. E naquela época realmente era o sindicato bater em cima lá e era obrigado a fazer mesmo, por conta do trabalho repetitivo lá, né? Mas assim, hoje a gente vê que, mesmo não tendo obrigatoriedade, acho que seria deveria de vir um olhar diferente mesmo, né, do empresário, com relação a isso. Não que ele vá pagar, não é questão de pagar, mas questão de orientar, de repente fazer parcerias, tipo a Cibic CDL aqui que tem academia, desconto para quem, né, é associado, e tá, de repente, trazendo isso para eles, para os funcionários, como uma conversa, um conselho, né, de quão isso faz bem para a pessoa, porque às vezes as pessoas não se dão conta disso. E a Aí gente, tem aquela preguicinha, ou tem aquela, um dia eu vou, uma hora eu vou, e nunca exato. vai. Então, de repente, mostrar números disso, né? É, provar com materialidade, assim, né? É. E, e o que é engraçado, cara, isso eu fiz um projeto bem legal. Eu tenho um problema que às vezes eu desenvolvo uns projetos, mas não boto pra frente, sabe? E eu tinha desenvolvido um projeto bem legal quando a academia abriu, que era realmente ir nas empresas e propor parcerias. Eu Uhum. pensei, vou na Catarinense e falar, cara, é o seguinte, queres botar o teu funcionário a treinar lá e tanto. E aí eu pesquisei muito na época, eu estudei muito e eu vi várias evidências. Eu tenho esses artigos guardados até hoje, porque eu tenho o projeto guardado lá no computador. As evidências são, funcionários que treinam são mais produtivos. Todas elas indicam isso. Todos os estudos caminham para isso. Tu treina, tu é mais. Tô batendo aqui direto, né? Desculpa. Tu treina, tu é mais produtivo. Ponto. É uma relação direta. Quem treina, principalmente força. Quem treina, quem pratica uma atividade física é mais produtivo no seu trabalho. Isso é consenso na academia. Não se discute mais isso. Olha só, que Entendeu? Então, legal, o né? benefício também para o empresário, né? É Também para verdade. o empresário. Tá, e o que que tu, então eu vou pedir para te deixar uma mensagem, justamente disso, para quebrar esse tabu, porque às vezes o empresário enxerga isso, claro que não é, né? Vamos lá. Não é crítica e também a gente entende que nem toda empresa, mesmo tendo Consegue. vontade, não tem condição para isso, né? A gente tá falando quando já tem
a condição para poder proporcionar isso para um funcionário, né? Mas qual seria a dica que tu daria para essa empresa que ela fica pensando às vezes, pá, mas será que isso vale mesmo ou não vale? Baseado em fatos, o que tu traria isso para ele? Vou falar lá para eles. O que eu digo para vocês é o seguinte: primeiro que o entendimento da ciência, da academia, ele nesse momento em relação a isso é indiscutível, né? Então esse fato a gente nem discute, nem conversa. Partimos do pressuposto que pessoas que treinam são mais produtivas no trabalho. Dito isto, fica muito claro que se o dono da empresa, o empresário, conseguir fomentar de alguma forma isso no meio corporativo, o retorno vem para a empresa, para o empresário, né? Então, a grosso modo não é um gasto, é um investimento. Parece bem clichê, né? Mas é uma conta bem dinâmica. Se eu investir aqui e o cara produzir mais, eu ter mais retorno, objetivo alcançado. Então, o que eu digo é isso. Fomentem a atividade dentro da empresa de vocês, seja ela qual for, seja ela qual for. Não vou nem ser hipócrita de falar, faz musculação ou faz bike porque tem lá na Just. Não é essa a questão. Seja o que for, façam os seus funcionários treinarem. Por uma época, quando eu estava me formando, eu cheguei até a trabalhar nisso. É, a galera começou a fomentar muito grupo de corrida dentro das empresas. Então, a Formaco tinha um grupo de corrida, Ah, sim. sabe? A não sei quem tinha, o Angelone tinha um grupo de corrida, tanto que o Angelone tem até uma prova de corrida até hoje, né? Então, seja o grupo de corrida, seja o grupo de bike, seja uma academia, seja o que for, eu acho que o caminho é esse, sim, fomentar isso e olhar para o funcionário de forma sistêmica, né? Não única exclusivamente como uma questão física, não. Essa questão física influencia em tudo. Então, olhar também a questão nutricional, olhar também a questão psicológica, eu acho que é fundamental. Também não vai achar que tu vai colocar o funcionário na academia E resolver e todos os tem que dar problemas. resultado. Agora que tu tá forte, trabalha até meia-noite, né? Às vezes não é sobre isso só. Mas é. Como é importante, né? Essas coisas mesmo, a gente às vezes, é como tu falaste, às vezes parece clichê, mas não é. São testemunhos mesmo, são estudos que vêm trazendo e que como realmente isso tem modificado e transformado pessoas. Eu mesma, e próximo da gente, né? Eu mesma acabei de dar 2 exemplos, mas tem mais exemplos que a gente dá de pessoas que estão há pouco tempo e falar, "Ah, nossa, eu não mal conseguia fazer levantar um peso, hoje eu estou conseguindo, nos primeiros dias era horrível, e é isso, é porque o teu corpo tem que se adaptar àquilo ali. Sabes uma percepção que eu tenho, Ju, que tu falou agora me ocorreu? Muitas pessoas conseguem trocar os vícios pela atividade física. Então, o que que eu percebo? Comecei a atividade física por uma recomendação médica, mas eu sou fumante. Eu tô 5 meses na academia, parei de fumar. Ah, Porque legal. muitas vezes o vício, ele é uma fuga, né? É uma forma de tu, de alguma forma, sei lá, dar uma descompensada na realidade, nas tuas angústias, nos teus problemas. E aí a troca é bem isso mesmo, é uma troca. Ao invés de eu descarregar no cigarro, eu estou descarregando no peso lá na academia. Ou eu estou descarregando lá no jiu-jitsu. Entendeu? É Eu verdade. estou deixando aquela energia, aquela coisa que estava me prendendo lá no tatame, ou lá na academia, ou lá no cross, seja onde for. Então, isso é bem real também. Já vi gente parar de beber, já vi gente parar de fumar, já vi de tudo. Que legal. E olha só, né? Quantas pessoas não almejam isso, né? E é Exato. uma dificuldade, porque Muitas é, pessoas almejam e não veem a atividade física como uma ferramenta para resolver o isso, problema. exatamente. Usar a atividade física para resolver, não ela só, mas Aham. ela É um como uma, conjunto, né? exato, uma das ferramentas para resolver É um isso. dos pilares Um dos que pilares. a gente conversou ali. Aí vem o psicológico, que realmente Exato. nesse ponto ajuda muito, e a alimentação também, né? Porque aí todo mundo fala, ah, porque para de fumar, engorda. Porque daí Descarrega na descarrega em comida. outra coisa. Pode Exato. descarregar na atividade física, vai ficar Exato. fit. Não Exatamente. vai engordar, vai Para de emagrecer. fumar e fica magrinho.
É bem isso. Bom, Serginho, viu como passa rápido? Meu Deus, rápido demais. Acho que até estouramos o tempo, né? Não, a gente vai conversando e o tempo vai fluindo e as coisas vão acontecendo, a conversa vai Vai fluindo e é embora, isso né? aí. Muito bom. Eu quero entregar para ti um mimo da Civic CDL, um Ah, bloquinho e uma amados. caneta. Anota tudo e traz pra gente no próximo podcast. Vai ser um prazer. Dizer assim que muito bom te receber aqui, dizer que realmente a cabeça da gente amplia. Todo mundo que eu adoro fazer. Eu nunca tive perfil, nunca me imaginei apresentando um podcast, me Pois é. colocaram nessa missão e eu digo que para mim Te descobrisse foi o melhor presente que eu recebi, porque eu digo que cada serzinho que a gente atende aqui, a gente aprende alguma coisa, a gente leva para a vida, as a relações, gente consegue ver essência nos olhos das pessoas e ver quem são as pessoas. Isso é muito bom, as relações, né? Isso né? é fundamental, né? É muito bom. Então, assim, no final a gente sempre pede pro nosso convidado ficar à vontade. Se tu quer agradecer alguém, se tu quer agradecer, falar um pouquinho mais, ou se tu quer, a tua mensagem que tu quer deixar final aqui pra câmera da galera. Então vamos lá. Não, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que é uma iniciativa gloriosa para quem é associado da CDL, né? Uma Uhum. oportunidade única participar de um podcast e colocar no mundo as suas ideias, né? É, ver- Porque independente do alcance, o que foi falado aqui vai ser jogado no universo, então é. vai ficar para sempre, né? E agradeço de coração, meninas, de verdade, assim, muito legal, altas experiências. Eu não posso não agradecer minha mãe e meu irmão, que são os pilares fundamentais da academia. Eu não posso não agradecer a minha companheira Jéssica, que indiretamente participa de tudo, né? Não tem como. Então, essas três pessoas, assim, o meu obrigado de coração. E um quarto agradecimento, ele precisa ser para aquilo que é o maior bem da academia, que é a nossa equipe. Que legal. Então, eu queria agradecer cada um dos 28 colaboradores que trabalham conosco, seja da nutrição ao administrativo. Eu agradeço todos vocês de coração. E a mensagem que fica no final, Ju, eu acho que não podia ser outra a não ser pratiquem atividade física, né? Seja onde for, seja qual for, pratiquem atividade física. Seja o futebolzinho da quarta-feira com os amigos, ou seja o crossfit, ou seja a academia, ou seja a natação, seja o surf, qualquer um. Pratiquem atividade física. É isso aí. Galera, olha que mensagem, muito bom. E dizer para vocês assim, independente da atividade física que vai fazer, realmente tem que fazer. Eu tenho que fazer Todos e nós, eu todos vou nós. começar a fazer. E dizer assim que se você já foi para uma academia e não é para mim, tenta outra. De repente não estava no lugar que tu precisava estar. Hoje aqui para mim foi isso realmente veio como caiu feito uma luva, porque realmente Esclarecedor, né? entender que de repente é um lugar que não faz parte do teu perfil. Tá errando no lugar. Exatamente. Pode ter os mesmos aparelhos, mas a forma de onde tu te coloca é diferente, né? E de Exatamente. repente essa é a diferença. Então, é bem importante a gente saber onde a gente vai, com quem a gente vai, e também ter a percepção de sentir, porque a gente sente quando realmente é aquela pessoa que a gente quer trabalhar, que é aquela pessoa que a gente quer fazer aquela academia, que é aquele profissional que eu quero que me atenda. Eu digo que como a gente escolhe uma manicure, um cabeleireiro, a gente Exatamente. escolhe um médico, acho que a gente tem que escolher uma academia, porque a gente Exatamente. já é difícil, né? Exatamente. Já é uma resistência que tem dia que vai no ódio mesmo, mas vou com ódio mesmo para fazer. Então vai no lugar que tu gosta de estar, porque Facilita. facilita. É isso, né? É isso. Então, e para quem está seguindo a gente até aqui, então, vai lá, né? Porque senão a Isabelle me cobra, porque tem que seguir lá o Instagram, Facebook, site, TikTok, ela já colocando a gente até no TikTok e Spotify, e vai ouvindo então os podcasts aqui da Cibic CDL. Sempre tem, galera, sempre tem uma palavra, uma frase, uma ideia que cai feito uma luva pra gente. Então, não deixa de assistir, não deixa de escutar, porque é muito valioso. Eu digo que nós temos empresários em Biguaçu sensacionais. A gente não precisa muitas vezes buscar fora. Acreditar no que é daqui é muito importante. Venha participar da Cibic CDL, tem network, tem capacitação. O que vocês não tiverem aqui, vem trazer de ideia porque a gente vai construir. Eu acho que o principal é a gente acreditar em Biguaçu e fazer em Biguaçu, porque a gente tem potencial para isso, Muito. né? Então é isso, ficou a dica aí pra galera.
Serginho, para finalizar, a gente olha na câmera central nós dois, tá? E a gente fala o slogan da CIBIG CDL, que é assim: a CIBIG CDL, a força que te representa. Vamos fazer? Bora, vamos lá. Então vamos lá. Tu conta aí? Vamos lá. A CIBIG CDL, a força que te representa.